Você já sentiu uma presença tão poderosa que parecia tirar seu fôlego? Algo que vai além do visível, como estar diante de um oceano revolto, sentindo forças invisíveis que transformam tudo ao seu redor? Essa é a experiência de encontrar o Espírito Santo em sua plenitude. Muitos cristãos vivem uma fé morna, repetindo orações mecanicamente, sem perceber a intensidade do amor de Deus que deseja nos alcançar. Roger, Padre Paulo Ricardo nos convida a refletir. Você é realmente amigo íntimo do Espírito Santo? Ou apenas alguém que o conhece de forma distante, como se fosse um conceito teológico, mas não uma presença viva em sua vida diária? Padre Paulo Ricardo, com sua vasta experiência pastoral e profundo conhecimento da espiritualidade católica, tem revelado aos fiéis que é possível desenvolver uma amizade transformadora com o Espírito Santo. Em suas reflexões e retiros, ele enfatiza que essa amizade não acontece por acaso, mas requer prática, dedicação e abertura do coração. Como Jesus disse em João 14, 17, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo deseja estar conosco não de forma ocasional, mas como nosso guia constante, amigo íntimo e companheiro em todas as circunstâncias da vida. Para cultivar essa amizade, Padre Paulo Ricardo propõe um caminho estruturado que podemos aplicar no cotidiano. Primeiro, é necessário reconhecer que o Espírito Santo não é apenas uma força ou energia para ser usada, mas uma pessoa divina que quer se relacionar conosco. Ele nos orienta a criar momentos de intimidade diária, onde a presença de Deus é buscada conscientemente e onde permitimos que Ele nos molde, nos ensine e nos conduza. Essa aproximação transforma nossa vida espiritual, tornando nossas orações mais eficazes, nossas decisões mais alinhadas com a vontade divina e nossa consciência mais sensível às inspirações do Espírito em suas homilias. Padre Paulo Ricardo frequentemente cita exemplos de santos que viveram essa amizade profunda com o Espírito Santo. São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e outros místicos experimentaram essa presença de maneira intensa e constante e suas vidas se tornaram testemunhos vivos do poder do Espírito Santo. Eles nos ensinam que não há atalhos, é preciso disciplina, atenção e abertura do coração. Um aspecto fundamental é iniciar o dia com uma entrega total, confiando todas as intenções, pensamentos e ações à direção do Espírito. Isso prepara a mente e o coração para reconhecer sua voz ao longo do dia, guiando-nos em escolhas justas e atitudes de amor. Padre Paulo Ricardo reforça que essa amizade não é apenas teórica, é prática, concreta e transformadora. Ao nos aproximarmos do Espírito Santo com sinceridade, percebemos uma mudança interna, um desejo maior de viver a santidade, uma paz profunda diante das dificuldades e uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Ele nos lembra que os frutos do Espírito Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio tornam-se evidentes quando vivemos em comunhão com Deus. Finalmente, Padre Paulo Ricardo nos convida a refletir sobre nosso compromisso com essa amizade. Ser amigo do Espírito Santo implica estar atento aos seus movimentos, obedecer às inspirações divinas,
cultivar momentos de oração silenciosa e contemplativa e agir com amor e caridade no dia a dia. É uma jornada que transforma não apenas nossa vida espiritual, mas também nossas relações, nosso serviço à Igreja e nossa contribuição para o mundo. Quem pratica essa amizade sente que não está mais sozinho. O Espírito Santo se torna um companheiro fiel, um conselheiro amoroso e uma presença consoladora, constante. O primeiro segredo que Padre Paulo Ricardo nos apresenta para aprofundar nossa amizade com o Espírito Santo é a rendição matinal, uma entrega consciente ao iniciar cada novo dia. Ele explica que, assim como qualquer relacionamento verdadeiro, a intimidade com o Espírito Santo requer momentos dedicados, atenção e disponibilidade. Logo ao acordar, antes de qualquer atividade, devemos criar um espaço sagrado dentro de nós, permitindo que a presença divina nos guie. A prática sugerida é simples, porém poderosa. Ainda deitados, coloque as mãos sobre o coração, respire profundamente 3 vezes e pronuncie uma oração de entrega total, como a seguinte: Espírito Santo, eu me rendo completamente a Ti neste novo dia, minha vontade, meus planos, meus desejos, tudo entrego em Tuas mãos santas, quebra toda resistência em meu coração, que minha vida seja Teu altar de adoração perpétua. Amém? E Padre Paulo Ricardo enfatiza que esse momento de rendição não é apenas simbólico, mas tem um efeito prático e espiritual profundo. Ao nos entregarmos ao Espírito logo pela manhã, nossas decisões e atitudes ao longo do dia passam a estar mais alinhadas com a vontade de Deus. Como está escrito em Gálatas 5:16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa rendição matinal cria um ciclo virtuoso. Quanto mais nos abrimos à ação do Espírito, mais conseguimos perceber suas inspirações. E mais nossas escolhas refletem santidade e amor para auxiliar na disciplina dessa prática. Padre Paulo Ricardo sugere utilizar lembretes simples, como alarmes no celular ou pequenas notas em lugares visíveis, garantindo que a entrega se torne hábito diário. A prática contínua por pelo menos 30 dias ajuda a fortalecer a sensibilidade espiritual, tornando natural a consciência da presença divina em todas as circunstâncias. Além disso, ele destaca que mesmo nos primeiros dias, quando a mente ainda está agitada ou dispersa, devemos perseverar. A fidelidade, mais do que a perfeição, é o que consolida a intimidade com o Espírito Santo. Um ponto importante ressaltado pelo Padre é que essa rendição matinal nos prepara para reconhecer a voz do Espírito ao longo do dia. Pequenas inspirações, pensamentos de amor, sensações de compaixão ou urgência para agir em favor do próximo são, muitas vezes, o Espírito nos guiando. Aprender a ouvir essas movimentações sutis requer prática e atenção. Ele conta que, em seu ministério, inúmeros fiéis relataram mudanças significativas após adotar esta prática. Decisões importantes se tornaram mais claras, conflitos internos diminuíram e o senso de paz aumentou substancialmente. Além do mais, Padre Paulo Ricardo explica que a rendição matinal é uma forma de santificar o início do dia, oferecendo cada pensamento e ação a Deus. É um convite para que nossa vida se torne uma liturgia contínua, onde cada ato cotidiano trabalhar
Estudar, cuidar da família ou servir a comunidade se transforma em expressão do amor de Deus. Essa prática nos ensina que a santidade não está reservada a momentos extraordinários, mas pode ser vivida no simples cotidiano, desde que guiada pelo Espírito, para ilustrar. Ele compartilha a história de um jovem que enfrentava ansiedade constante antes de tomar decisões importantes. Após incorporar a rendição matinal ensinada pelo padre, ele começou a notar que suas escolhas se tornavam mais coerentes e sua paz interior aumentava, mesmo diante de situações desafiadoras. O segredo não estava na ausência de problemas, mas na presença contínua do Espírito, que transformava cada dificuldade em oportunidade de crescimento espiritual. Finalmente, Padre Paulo Ricardo reforça que esse primeiro segredo, a rendição matinal, é a fundação sobre a qual se constroem os outros aspectos da amizade com o Espírito Santo, sem essa entrega inicial. As práticas subsequentes, como o silêncio contemplativo e a obediência imediata, perdem força. É o despertar do dia com o coração aberto, pronto para ouvir, obedecer e amar, que estabelece o ritmo espiritual que sustentará toda a jornada de intimidade com Deus. O segundo segredo que Padre Paulo Ricardo nos apresenta para aprofundar a amizade com o Espírito Santo é o silêncio contemplativo ou a adoração silenciosa. Em um mundo saturado por barulho, distrações constantes e estímulos intermináveis, desde redes sociais até compromissos inadiáveis, perdemos a capacidade de ouvir a voz delicada e suave do Espírito. O Padre nos lembra que, antes de ser sacerdote e professor, ele mesmo experimentou o poder transformador do silêncio em sua vida espiritual, descobrindo que é nesse espaço que a presença de Deus se manifesta de forma mais intensa. A prática sugerida é simples, mas exige disciplina e consistência. Escolha um horário fixo do dia. Padre Paulo Ricardo recomenda o final da tarde, quando há maior tranquilidade, mas o importante é manter regularidade. Desligue todos os aparelhos eletrônicos e encontre um lugar onde você possa sentar-se confortavelmente. Feche os olhos e pronuncie uma oração de abertura, como: Espírito Santo, fala que o teu cerveau ouvre. Em seguida, permaneça em completo silêncio por 15 a 20 minutos. Não force nada, apenas esteja disponível, permitindo que cada pensamento e cada sensação sejam acolhidos na presença de Deus. Nos primeiros dias, é natural que a mente esteja agitada, cheia de preocupações e tarefas. Padre Paulo Ricardo reforça que essa inquietação inicial não é um fracasso, mas parte do processo de purificação do coração e da mente. Com o passar de uma semana, a paz começa a se instalar, trazendo um senso de serenidade e confiança. Após um mês, você começa a discernir pequenas inspirações do Espírito Santo, lembranças repentinas das Escrituras, intuições de ações corretas ou sentimentos de compaixão, que surgem naturalmente. Depois de 3 meses de prática consistente, a orientação divina se torna clara e concreta nas decisões do dia a dia. Essa experiência é apoiada pelas Escrituras, que nos convidam a silenciar e reconhecer a presença de Deus. Salmo 46:10 nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio não é vazio, é um espaço sagrado, onde o Espírito Santo fala através da paz inexplicável, impressões suaves e certeza interior
Padre Paulo Ricardo enfatiza que esse momento de contemplação diária cria um diálogo profundo entre a alma e o espírito, permitindo que nossa vida se alinhe cada vez mais à vontade de Deus. Além disso, o silêncio contemplativo ajuda a fortalecer a discernimento espiritual, a capacidade de reconhecer quando uma ação, pensamento ou impulso vem de Deus. Ao longo da vida, muitas vezes confundimos nossa própria vontade com a orientação divina, e é nesse espaço de quietude que aprendemos a distinguir os dois. Padre Paulo Ricardo compartilha que fiéis que praticam o silêncio regularmente relatam uma clareza maior em decisões importantes, uma paz duradoura diante de conflitos e uma intuição mais apurada para agir em consonância com o bem e o amor cristão. Para tornar a prática ainda mais eficaz, ele recomenda pequenos ajustes: manter uma postura confortável, respirar profundamente, permitir que pensamentos venham e vão sem apego e, se necessário, registrar insights em um diário espiritual. Essa disciplina diária fortalece não apenas a capacidade de ouvir o Espírito, mas também a relação pessoal com Deus, tornando cada dia uma oportunidade de crescimento e santificação. O silêncio contemplativo não é apenas um momento de oração, mas um laboratório espiritual onde aprendemos a ouvir, esperar e confiar. É nesse espaço que o Espírito Santo transforma corações, revela caminhos e nutre a alma com a paz que o mundo não pode oferecer. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, assim como a água que penetra silenciosa na terra fértil, a presença de Deus atua discretamente, mas com poder, produzindo frutos visíveis na vida daqueles que se dedicam a essa prática. Finalmente, ele reforça que o silêncio contemplativo é um complemento à rendição matinal. Sem esse tempo de escuta e receptividade, a entrega do início do dia corre o risco de permanecer superficial juntas. Essas práticas criam uma base sólida para a amizade com o Espírito Santo, preparando o coração para reconhecer suas inspirações e responder com amor, prontidão e fidelidade em todos os momentos da vida. O terceiro segredo para aprofundar a amizade com o Espírito Santo, segundo o Padre Paulo Ricardo, é a obediência apostólica imediata. Este é, talvez, o aspecto mais poderoso de toda a jornada espiritual, porque transforma a escuta do Espírito em ação concreta. O Padre explica que cada impulso, cada inspiração que sentimos no coração deve ser atendido sem demora. É através dessa obediência que a relação com o Espírito Santo se torna íntima e viva, e não apenas teórica. Ele nos lembra que o Espírito Santo nunca exige algo contrário às Escrituras ou aos ensinamentos da Igreja, mas sempre nos conduz com paz, amor e certeza interior. Padre Paulo Ricardo dá exemplos práticos dessa obediência diária. Se sentimos no coração o chamado para perdoar alguém, devemos fazê-lo imediatamente. Se percebemos a urgência de ajudar uma pessoa necessitada, devemos agir sem hesitar. Se somos inspirados a oferecer um gesto de caridade ou iniciar um jejum, devemos responder prontamente. Essa prontidão cria um ciclo virtuoso. Obedecer ao Espírito aumenta a sensibilidade para ouvi-lo e essa sensibilidade facilita novas ações obedientes. Efésios 4:30 adverte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Cada hesitação, cada depois eu faço, entristece.
aquele que nos ama e retarda a maturidade espiritual. Além disso, Padre Paulo Ricardo ressalta que a obediência imediata não é apenas uma questão de disciplina, mas de confiança e amor. Ao responder prontamente às inspirações do Espírito, demonstramos nossa fé na sabedoria divina e na providência de Deus. Essa prática também fortalece a coragem espiritual, pois muitas vezes a voz do Espírito nos chama a agir em situações desafiadoras ou contra nossas inclinações naturais. No entanto, ao atender ao chamado divino, experimentamos paz e alegria que confirmam a presença de Deus em nossas decisões. Ele compartilha histórias de fiéis que transformaram suas vidas ao colocar essa obediência em prática. Um jovem empresário sentiu a inspiração de ajudar um colega em dificuldade financeira e hesitou, adiando a ação. Depois de refletir, decidiu obedecer de imediato e não apenas resolveu o problema do outro, mas percebeu que seu próprio coração se encheu de alegria e gratidão. Esse exemplo ilustra como a obediência gera frutos visíveis de amor, bondade e paz, fortalecendo nossa amizade com o Espírito Santo. Padre Paulo Ricardo também ensina que a obediência deve ser discernida com sabedoria. Nem todo impulso é necessariamente de Deus. Por isso, é essencial alinhar cada ação às Escrituras, à tradição da Igreja e à voz de consciência formada pela fé. O Espírito Santo sempre traz paz, clareza e uma sensação de alinhamento com o amor e a justiça. Ele nunca induz a ansiedade, confusão ou sentimentos de condenação. Quando obedecemos a esses impulsos com discernimento, nossa vida se torna um reflexo vivo da presença de Deus. E experimentamos o que Jesus prometeu. Rios de água viva correndo do nosso interior. Por fim, Padre Paulo Ricardo reforça que a obediência apostólica imediata, completa, a base formada pela rendição matinal e pelo silêncio contemplativo. Juntas, essas três práticas criam um caminho sólido para viver uma amizade verdadeira com o Espírito Santo. A rendição abre o dia ao Espírito, o silêncio cria espaço para ouvir sua voz e a obediência transforma inspiração em ação concreta. Quando praticamos essas etapas com fidelidade, nosso relacionamento com Deus não é mais abstrato. Torna-se uma realidade diária, palpável, transformadora, que se manifesta em nossa paz interior, discernimento e capacidade de amar de maneira mais profunda. Depois de compreender os três segredos fundamentais, a rendição matinal, o silêncio contemplativo e a obediência apostólica imediata, Padre Paulo Ricardo nos ensina a reconhecer os sinais de um verdadeiro amigo do Espírito Santo em nossa vida diária. Um dos primeiros indicadores é a paz profunda que sentimos diante de decisões importantes, diferente de uma calma superficial. Essa paz é um conforto interior que não depende das circunstâncias externas e que nos conduz a agir com confiança, mesmo diante de incertezas. Outro sinal é a convicção amorosa que difere da condenação ou culpa. Quando o Espírito Santo se faz presente, sentimos um impulso para o bem, uma inclinação natural a agir com misericórdia, justiça e compaixão. Padre Paulo Ricardo explica que essa convicção nos leva a atitudes concretas, interceder pelos outros espontaneamente, oferecer ajuda sem esperar reconhecimento e agir em favor do bem comum. Esses frutos não são apenas internos, tornam-se
evidentes no comportamento diário, revelando o crescimento espiritual, os frutos do Espírito Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio são evidências tangíveis de que nossa amizade com o Espírito Santo está se aprofundando. O Padre destaca que, à medida que obedecemos às inspirações divinas, esses frutos se manifestam naturalmente, transformando não apenas a vida pessoal, mas também os relacionamentos familiares, comunitários e profissionais. É como uma corrente de luz que toca a todos ao redor, refletindo a ação contínua de Deus em nossa existência. Além disso, um verdadeiro amigo do Espírito Santo sente uma fome crescente pela Palavra de Deus. Não se trata de estudo acadêmico ou obrigação ritual, mas de desejo genuíno de conhecer, meditar e aplicar as Escrituras na vida cotidiana. Padre Paulo Ricardo lembra que, assim como Jesus vivia em constante sintonia com a Palavra, também nós somos convidados a mergulhar no Evangelho para discernir os caminhos do Espírito e fortalecer nossa fé. A presença do Espírito Santo também se manifesta através do discernimento em situações confusas, quando confrontados por dilemas morais, desafios familiares ou decisões importantes. Aqueles que cultivam essa amizade percebem uma orientação interior clara. Não é uma voz audível, mas uma certeza tranquila que aponta o caminho do amor, da justiça e da verdade. Padre Paulo Ricardo ensina que, nesse processo, a oração e a reflexão silenciosa são fundamentais para reconhecer e seguir corretamente essa orientação. Por fim, o Padre enfatiza que um amigo íntimo do Espírito Santo não busca controlar ou manipular a presença divina, mas aprender a amar e seguir com fidelidade. Essa amizade transforma a rotina diária em momentos de santidade. Cada ação, pensamento ou decisão passa a ser inspirada e guiada pelo Espírito. Os fiéis que vivenciam essa relação relatam mudanças profundas, atitudes mais generosas, paciência em situações desafiadoras, alegria em servir e uma sensação contínua de presença divina em suas vidas. Em resumo, reconhecer a amizade verdadeira com o Espírito Santo significa perceber a paz interior, agir com convicção amorosa, frutificar na vida diária, ter fome da Palavra de Deus e discernir sabiamente os movimentos divinos. Padre Paulo Ricardo conclui que essa intimidade não é um privilégio de poucos, mas um convite para todos os que desejam viver a fé de maneira plena e transformadora, tornando cada dia uma oportunidade de crescimento espiritual e serviço ao próximo. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, para desenvolver uma amizade verdadeira com o Espírito Santo, é fundamental treinar os sentidos espirituais. Isso significa aprender a perceber as inspirações sutis do Espírito no cotidiano, reconhecendo quando ele nos guia em decisões, atitudes ou mesmo pensamentos repentinos. Muitas vezes confundimos nossas próprias ideias com os impulsos divinos. E é nesse discernimento que a prática diária da rendição matinal, do silêncio contemplativo e da obediência imediata se torna essencial. Um exemplo concreto que o Padre apresenta é o da intuição para agir com caridade. Você sente de repente que deve ajudar alguém, oferecer uma palavra de consolo ou praticar um gesto de generosidade. Esse impulso, quando reconhecido e obedecido, é frequentemente a ação do Espírito Santo. O Padre enfatiza que a atenção a esses pequenos movimentos
fortalece a sensibilidade espiritual e nos permite agir com mais clareza e eficácia no serviço ao próximo. Além disso, Padre Paulo Ricardo ensina que o discernimento espiritual cresce com a familiaridade e a prática constante. Assim como qualquer relacionamento profundo, quanto mais nos aproximamos do Espírito, mais conseguimos distinguir sua voz do barulho do mundo e das inclinações pessoais. Isso exige paciência e perseverança. Nem sempre a inspiração divina é imediata ou óbvia. Mas a prática diária ensina o coração a reconhecer sinais sutis, impressões internas, lembranças de passagens bíblicas ou sentimentos de paz que confirmam a orientação divina. O padre também destaca que o Espírito Santo frequentemente se manifesta através de oportunidades inesperadas. Por exemplo, em um momento de conflito, podemos sentir a urgência de oferecer perdão diante de alguém necessitado. Surge a inspiração de ajudar. Ou, em situações de dúvida, vem a convicção tranquila sobre o caminho correto a seguir. Ele explica que a fidelidade a esses impulsos, mesmo quando pequenos ou aparentemente insignificantes, constrói uma base sólida de confiança e intimidade com o Espírito Santo. Um aspecto importante ressaltado pelo padre é que o treinamento dos sentidos espirituais não se limita ao interior, mas se reflete em ações externas. A maneira como interagimos com os outros, as escolhas que fazemos no trabalho, na família ou na comunidade, passam a ser guiadas por uma consciência afinada com o Espírito. Essa prática diária transforma a nossa vida. Pequenas decisões se tornam oportunidades de manifestação da presença de Deus e cada ação realizada com amor e obediência fortalece a amizade com Ele. Padre Paulo Ricardo também sugere práticas adicionais para aprimorar essa sensibilidade espiritual, registrar insights em um diário de oração, refletir sobre situações do dia em busca de orientações divinas e buscar momentos de retiro ou meditação, mesmo que breves, permitindo que o Espírito fale em silêncio e profundidade. Ele afirma que, com o tempo, esse treino cria um coração vigilante, capaz de reconhecer e responder prontamente às inspirações de Deus, tornando cada dia uma oportunidade de crescimento e santificação. Por fim, ele reforça que treinar os sentidos espirituais é cultivar a percepção da presença divina em todos os aspectos da vida. Ao desenvolver essa capacidade, não apenas reconhecemos a ação do Espírito Santo, mas também nos tornamos colaboradores ativos na missão de amar, servir e transformar o mundo ao nosso redor. O Espírito não é apenas uma força invisível. Ele se torna um guia real, um amigo íntimo que nos orienta, consola e fortalece em todas as circunstâncias, tornando nossa fé viva, prática e profunda. Padre Paulo Ricardo nos alerta que o Espírito Santo não é uma força para ser controlada, mas uma pessoa para ser amada. Muitos cristãos, ao desejarem manifestações de poder ou milagres, tratam o Espírito como um instrumento a serviço de seus desejos, buscando resultados imediatos e tangíveis. O padre nos lembra que essa abordagem está distante do verdadeiro relacionamento com Deus. A amizade com o Espírito Santo não se constrói por controle ou manipulação, mas por abertura, confiança e entrega sincera. Essa diferença é essencial para compreender o caminho espiritual proposto pelo Padre. Enquanto controlar
é tentar impor nossa vontade sobre o divino, amar implica permitir que Deus guie nossas ações, pensamentos e sentimentos. O Espírito Santo, quando acolhido com amor, transforma nossos hábitos, decisões e atitudes, tornando cada aspecto de nossa vida uma expressão da presença de Deus. A prática diária, a atenção aos impulsos divinos e a obediência imediata fortalecem essa relação, mostrando que a verdadeira força espiritual nasce da intimidade e da confiança. Padre Paulo Ricardo também explica que o desejo de controlar ou utilizar o espírito de forma mecânica muitas vezes nasce da impaciência ou da expectativa de resultados rápidos. Ele alerta que, quando buscamos experiências extraordinárias, sem disciplina e entrega, podemos nos frustrar ou perder a sensibilidade espiritual. Em contrapartida, a amizade verdadeira se manifesta na rotina, nos pequenos gestos, na oração constante, no silêncio contemplativo e na obediência cotidiana. Cada ato simples, vivido com atenção ao Espírito, se torna fonte de crescimento e santidade. Para ilustrar, o Padre compartilha a experiência de fiéis que, ao se comprometerem a obedecer aos impulsos do Espírito Santo, sem tentar controlar os resultados, experimentaram mudanças profundas em suas vidas. Problemas familiares foram resolvidos com paciência e sabedoria. Decisões profissionais tornaram-se mais claras e o relacionamento com a comunidade se fortaleceu. Esses exemplos mostram que o poder do Espírito não está em atos espetaculares, mas na transformação interior e na capacidade de agir com amor e discernimento em todas as situações. Além disso, Padre Paulo Ricardo enfatiza que essa postura de amizade aberta e amorosa nos permite perceber a presença divina em cada momento do dia. Ao invés de buscar sinais extraordinários, aprendemos a reconhecer a ação do Espírito nas pequenas inspirações, nas palavras de conforto, nos gestos de bondade e na sensação de paz que nos guia nas decisões. Essa prática constante nos torna espiritualmente sensíveis e nos ajuda a viver com integridade, fé e coragem. Por fim, ele reforça que amar o Espírito Santo e não tentar controlá-lo é a chave para uma vida espiritual saudável e frutífera. É através desse amor que desenvolvemos discernimento, paciência, humildade e capacidade de ação conforme a vontade de Deus. Ao praticar diariamente a rendição matinal, o silêncio contemplativo e a obediência imediata, aprendemos a cultivar um relacionamento autêntico, profundo e transformador, tornando o Espírito Santo não apenas uma presença ocasional, mas um amigo íntimo e guia constante em nossas vidas. Outro aspecto fundamental que Padre Paulo Ricardo enfatiza é a importância da Sagrada Escritura na amizade com o Espírito Santo. O Padre nos ensina que o Espírito Santo frequentemente fala conosco através da Palavra de Deus, revelando orientações, consolação e discernimento. Ler e meditar nas Escrituras não é apenas um exercício intelectual, mas uma forma de aprofundar a intimidade com Deus, permitindo que Ele molde nossos pensamentos, sentimentos e ações. Muitas vezes, os fiéis experimentam momentos em que uma passagem bíblica salta aos olhos, exatamente quando mais precisam dela. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo usando a palavra para guiar, corrigir ou encorajar,
Padre Paulo Ricardo reforça que, para reconhecer essas mensagens, é essencial criar hábitos de leitura diária, reflexão e aplicação prática. Não se trata apenas de memorizar versículos, mas de permitir que a palavra transforme a vida cotidiana. Um exemplo concreto é a prática de meditar no Evangelho do dia, refletindo sobre como os ensinamentos de Jesus se aplicam às circunstâncias pessoais, familiares e comunitárias. Essa meditação direcionada cria um diálogo constante entre a alma e o espírito, fortalecendo a percepção das inspirações divinas. Padre Paulo Ricardo observa que, à medida que essa prática se consolida, os fiéis desenvolvem discernimento mais apurado, reconhecendo os movimentos do espírito em pequenas decisões diárias e em momentos significativos de escolha moral. Além disso, a leitura das Escrituras é uma forma de alimentar a fé e fortalecer o coração contra as dificuldades ao confrontar desafios no trabalho, na família ou na comunidade. Os fiéis podem recorrer à palavra para encontrar coragem, direção e conforto. Padre Paulo Ricardo explica que esse hábito cria uma memória espiritual. A pessoa passa a lembrar automaticamente dos ensinamentos divinos, sendo guiada por eles de forma natural, quase intuitiva, pelo Espírito Santo. O padre também incentiva a prática da oração sobre a palavra, pedindo ao Espírito Santo que revele seu significado e aplicação pessoal, por exemplo, ao ler passagens sobre perdão ou caridade. Devemos orar para que essas lições se concretizem em nossas atitudes. Essa combinação de leitura, reflexão e oração fortalece a amizade com o Espírito, tornando a palavra de Deus viva e eficaz na vida cotidiana. Por fim, Padre Paulo Ricardo reforça que cultivar essa intimidade com a Escritura é cultivar a sensibilidade espiritual. A cada leitura, a cada reflexão, o Espírito Santo ensina, corrige e orienta, ajudando-nos a viver uma fé prática, consciente e transformadora. Assim, a amizade com Deus se aprofunda, não apenas no âmbito interior, mas também na ação concreta, nos relacionamentos e na missão de servir e amar o próximo com a palavra de Deus como guia. Cada dia se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e de manifestação do amor divino em nossas vidas. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a oração e a entrega diária são instrumentos essenciais para cultivar a amizade com o Espírito Santo. Não se trata apenas de repetir fórmulas ou palavras, mas de criar um diálogo vivo e sincero com Deus, permitindo que Ele entre em cada aspecto da nossa vida. A oração diária fortalece a sensibilidade espiritual, nos conecta à vontade divina e prepara o coração para ouvir e responder aos impulsos do Espírito. Uma prática recomendada pelo Padre é dividir a oração em 3 momentos. A entrega matinal, onde confiamos o dia inteiro ao Espírito. O silêncio contemplativo, onde aprendemos a ouvir a voz de Deus. E momentos de ação inspirada, quando colocamos em prática o que o Espírito nos inspira. Essa tríade cria uma rotina espiritual sólida que monta nossa fé ativa, coerente e transformadora. Padre Paulo Ricardo também enfatiza a importância da oração espontânea. Muitas vezes, pequenos impulsos de oração surgem ao longo do dia, um agradecimento, uma intercessão por alguém ou uma súplica por discernimento. Ele nos lembra que cada oração
mesmo breve, quando feita com atenção e fé, fortalece a intimidade com o Espírito Santo. É nessa espontaneidade que a amizade com Deus se torna viva, concreta e eficaz. Além disso, a oração serve como instrumento de santificação cotidiana ao enfrentar desafios, conflitos ou decisões difíceis. A oração permite que nossas ações estejam alinhadas com a vontade divina. Padre Paulo Ricardo compartilha que fiéis que cultivam esse hábito relatam uma paz profunda diante das dificuldades, discernimento mais claro nas escolhas e uma maior capacidade de agir com amor, compaixão e justiça. Outro ponto fundamental é que a oração, combinada com a reflexão sobre as Escrituras, potencializa a compreensão e aplicação dos ensinamentos divinos. Quando lemos um versículo e imediatamente o colocamos em oração, pedindo discernimento e força para viver de acordo com ele, estamos permitindo que o Espírito Santo transforme nossa mente e nosso coração. Essa prática diária faz com que a palavra de Deus não seja apenas conhecimento teórico, mas uma experiência viva, capaz de moldar nossas atitudes e decisões. Por fim, Padre Paulo Ricardo enfatiza que a amizade com o Espírito Santo se manifesta na prática diária da oração. Não é necessário buscar experiências extraordinárias. É a fidelidade na entrega, a atenção aos pequenos impulsos e a consistência nos momentos de silêncio e meditação que consolidam essa relação. Cada gesto de oração, cada momento de reflexão, cada ação inspirada contribui para que nossa vida espiritual se torne profunda, frutífera e transformadora, tornando-nos amigos íntimos de aquele que nos guia com amor, paciência e sabedoria. Padre Paulo Ricardo nos alerta sobre a importância de identificar e remover os obstáculos espirituais que impedem o aprofundamento da amizade com o Espírito Santo. Muitas vezes, distrações, dúvidas, orgulho ou impaciência bloqueiam a nossa sensibilidade à ação divina. Reconhecer esses entraves é o primeiro passo para permitir que o Espírito atue plenamente em nossa vida. Entre os obstáculos mais comuns, ele destaca a ansiedade que nos afasta da confiança em Deus, a inconstância que nos impede de criar hábitos espirituais sólidos e o egoísmo que nos faz buscar o próprio benefício ao invés do bem maior. Padre Paulo Ricardo enfatiza que, sem enfrentar esses desafios, mesmo as práticas de oração, silêncio e obediência podem se tornar superficiais e mecânicas, sem produzir transformação real e uma estratégia eficaz. Segundo o padre, é a autorreflexão diária que nos ajuda a identificar pensamentos, atitudes ou comportamentos que nos afastam do Espírito. Por exemplo, antes de dormir, podemos revisar o dia, perceber momentos de impaciência ou reações impulsivas e oferecer esses erros a Deus em oração, pedindo orientação e perdão. Esse hábito fortalece a consciência espiritual e promove crescimento interior contínuo. Além disso, Padre Paulo Ricardo ensina a substituir pensamentos e hábitos negativos por práticas edificantes. Quando sentimos tendência à crítica, ao rancor ou à incerteza, podemos substituir essas atitudes por oração, caridade e meditação na Palavra de Deus. Essa prática não apenas remove os obstáculos, mas também cria espaço para que os frutos do Espírito amor, paz, alegria, paciência floresçam em nossas vidas.
O padre também aconselha buscar apoio comunitário, participar de grupos de oração, retiros espirituais ou encontros de fé. Permite compartilhar experiências, receber orientação e manter a disciplina espiritual. Essa convivência com outros fiéis fortalece nossa prática, ajuda a manter o foco e oferece exemplos concretos de como superar desafios espirituais. Finalmente, Padre Paulo Ricardo reforça que a remoção de obstáculos é um processo contínuo, não se trata de alcançar perfeição instantânea, mas de cultivar um coração atento, humilde e aberto à ação do Espírito. Cada passo nesse caminho, seja por meio da oração, da reflexão ou do serviço ao próximo, contribui para uma amizade mais profunda e transformadora com o Espírito Santo, permitindo que Ele guie nossa vida com clareza, paz e amor. Padre Paulo Ricardo nos convida agora a refletir sobre as experiências concretas e os testemunhos de transformação daqueles que cultivam uma amizade verdadeira com o Espírito Santo. Ele destaca que não se trata apenas de teoria ou conhecimento intelectual, mas de vivência diária que produz mudanças tangíveis na vida espiritual, emocional e relacional. Um exemplo compartilhado pelo padre é o de uma mulher que, através da prática consistente da rendição matinal, do silêncio contemplativo e da obediência imediata, começou a perceber sinais do Espírito em cada decisão. Ela relatou sentir paz diante de situações que antes causavam ansiedade, discernir corretamente quando ajudar ou aconselhar alguém e experimentar uma alegria constante mesmo em meio às dificuldades. Essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Foi fruto de disciplina, paciência e abertura à ação divina. Outro testemunho envolve um jovem que, ao sentir impulsos de oração e serviço, inicialmente excitou, ao seguir a orientação de Padre Paulo Ricardo e obedecer imediatamente às inspirações do Espírito, percebeu mudanças significativas. Relações familiares melhoraram, oportunidades de servir ao próximo surgiram de forma inesperada e ele passou a sentir uma paz interior que o acompanhava mesmo nos desafios profissionais. Esses relatos demonstram que a amizade com o Espírito Santo produz frutos visíveis e concretos, confirmando que ele age de maneira real e contínua na vida daqueles que o acolhem. Padre Paulo Ricardo enfatiza também que a transformação é progressiva. Nos primeiros dias, os sinais podem ser sutis, pequenos impulsos de caridade ou momentos de clareza interior. Com o tempo, essas experiências se acumulam, tornando a orientação do Espírito cada vez mais evidente. O fiel aprende a reconhecer a voz do Espírito através da paz, da convicção amorosa e da clareza nos discernimentos, diferindo de simples pensamentos ou desejos pessoais. Além disso, ele ressalta a importância de testemunhar e partilhar essas experiências, contar a outros fiéis como a presença do Espírito transformou sua vida, não apenas fortalece a própria fé, mas também inspira e encoraja a comunidade a cultivar sua intimidade com Deus. Padre Paulo Ricardo destaca que cada história de conversão, superação ou decisão guiada pelo Espírito é um exemplo vivo do poder da amizade espiritual, capaz de tocar e renovar corações. Finalmente, o padre lembra que a constância na prática diária é fundamental. A amizade com o Espírito Santo não é fruto de momentos isolados de fervor, mas de compromisso diário, disciplina e abertura. Ao seguir os 3 segredos ensinados rendição matinal,
silêncio contemplativo e obediência imediata. O fiel não apenas transforma a própria vida, mas torna-se instrumento de transformação para os outros, refletindo a luz e o amor de Deus em cada ação. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a integração dos 3 segredos espirituais, rendição matinal, silêncio contemplativo e obediência apostólica imediata, cria um verdadeiro ciclo virtuoso na vida do cristão. Cada prática complementa a outra, fortalecendo a amizade com o Espírito Santo e tornando a presença divina constante, perceptível e transformadora. A rendição matinal prepara o coração e a mente para o dia, oferecendo cada pensamento, desejo e ação ao Espírito. Já o silêncio contemplativo proporciona o espaço necessário para ouvir sua voz, discernir suas inspirações e perceber sua orientação em meio à rotina diária. Por fim, a obediência imediata transforma essas inspirações em ações concretas, demonstrando fidelidade e amor. Quando aplicadas em conjunto, essas práticas produzem frutos espirituais visíveis e duradouros. Padre Paulo Ricardo destaca que esse ciclo virtuoso promove crescimento interior e maturidade espiritual. Quanto mais o fiel pratica a rendição, o silêncio e a obediência, mais sensível se torna às pequenas inspirações do Espírito Santo. Esse refinamento da percepção espiritual permite decisões mais claras, relacionamentos mais amorosos e uma vida coerente com os ensinamentos de Cristo. Um exemplo prático que o padre compartilha é o de um homem que enfrentava conflitos no ambiente de trabalho. Ao aplicar essas práticas, ele começou a notar pequenas inspirações para agir com paciência, oferecer palavras de reconciliação e apoiar colegas em momentos de dificuldade. Com o tempo, não apenas as tensões diminuíram, mas ele passou a perceber o impacto positivo de suas ações, fortalecendo sua fé e sua relação com o Espírito Santo. Além disso, Padre Paulo Ricardo enfatiza que a regularidade e a perseverança são essenciais, não basta praticar apenas de vez em quando. A amizade com o Espírito Santo exige compromisso diário, cada manhã, cada momento de silêncio e cada ação obediente reforça a intimidade espiritual e torna mais natural a escuta e a resposta aos impulsos divinos. A prática constante transforma o coração e a mente, permitindo que a fé se manifeste de maneira prática, concreta e frutífera. O padre também ensina que a integração dessas práticas cria um ritmo espiritual saudável, onde o coração se torna sensível às necessidades do próximo, às oportunidades de serviço e aos sinais de Deus. Em todas as situações, essa harmonia interior reflete em atitudes de bondade, paciência, perdão e alegria, tornando a amizade com o Espírito Santo não apenas uma experiência interior, mas uma presença viva e influente na vida cotidiana. Por fim, Padre Paulo Ricardo reforça que essa integração não é um objetivo final isolado, mas um caminho contínuo de santificação. Cada dia se torna uma oportunidade para aprofundar a amizade com o Espírito Santo, reconhecer suas inspirações e agir com fidelidade. Seguindo esse ciclo virtuoso, o fiel cresce espiritualmente, experimenta a presença constante de Deus e torna-se instrumento de amor e transformação no mundo ao seu redor. Padre Paulo Ricardo nos mostra como a amizade com o Espírito Santo impacta diretamente nossa vida cotidiana. Quando cultivamos essa intimidade espiritual, não se trata apenas de experiências interiores ou momentos de oração isolados,
mas de uma transformação que se manifesta nas atitudes, nas decisões e nos relacionamentos diários. Cada ação passa a ser inspirada e guiada, tornando a presença de Deus visível e real em nossas vidas. Ele enfatiza que os frutos dessa amizade se refletem na maneira como reagimos aos desafios. Em situações de conflito, sentimos paz interior que nos permite agir com sabedoria e paciência. Em momentos de dificuldade, surge coragem e discernimento para tomar decisões corretas. Mesmo quando a situação parece complicada, Padre Paulo Ricardo explica que essa mudança não é mágica, mas resultado da prática constante da rendição matinal, do silêncio contemplativo e da obediência imediata que afinam o coração e a mente para ouvir a voz do Espírito. Além disso, a amizade com o Espírito Santo nos torna mais sensíveis às necessidades do próximo. O impulso de ajudar alguém, oferecer uma palavra de conforto ou apoiar ações de caridade passa a ser percebido de forma natural. Não é uma obrigação ou dever, mas um desejo espontâneo de servir que surge do coração transformado pela presença divina. Essa sensibilidade fortalece relacionamentos familiares, amizades e vínculos comunitários, refletindo o amor de Deus em todas as interações. Padre Paulo Ricardo também ressalta que essa intimidade aumenta a fome espiritual pela palavra de Deus. O fiel passa a buscar não apenas conhecimento teórico, mas aplicação prática da Escritura em cada aspecto da vida. Essa sede pelo Evangelho permite discernir as situações com mais clareza, perceber os impulsos do Espírito e tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. Ele reforça que a Bíblia deixa de ser um livro distante e se torna guia vivo, fonte de sabedoria e inspiração diária. Outro efeito visível dessa amizade é o fortalecimento da capacidade de interceder pelos outros. Aqueles que vivem em sintonia com o Espírito Santo sentem um impulso genuíno de oração pelos que estão ao seu redor, pelas dificuldades do mundo e pelas intenções de outros fiéis. Essa prática não apenas beneficia os demais, mas aprofunda ainda mais a intimidade do próprio cristão com o Espírito, criando um ciclo virtuoso de amor, oração e ação. Por fim, Padre Paulo Ricardo reforça que a presença constante do Espírito Santo nos transforma em instrumentos vivos de Deus, capazes de levar paz, orientação e amor a todos ao nosso redor. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas se constrói dia a dia, à medida que obedecemos às inspirações divinas, cultivamos momentos de silêncio e entrega e nos dedicamos a uma vida de oração contínua. Quando vivemos dessa forma, a amizade com o Espírito Santo se torna não apenas uma experiência espiritual, mas uma realidade prática, concreta e profundamente transformadora que reflete o amor e a presença de Deus em nossa vida diária. Padre Paulo Ricardo nos convida agora a dar um passo concreto em direção à amizade verdadeira com o Espírito Santo. Após compreender e praticar a rendição matinal, o silêncio contemplativo e a obediência imediata, é o momento de transformar esse conhecimento em compromisso diário, tornando cada ação uma expressão de amor e fidelidade a Deus. O padre sugere um plano progressivo. Comece hoje com a entrega matinal, dedicando o início do seu dia ao Espírito Santo, confiando todos os pensamentos, desejos e projetos à sua direção.
ao longo desta semana, estabeleça um horário de silêncio contemplativo, mesmo que seja breve, para ouvir a voz divina e discernir seus impulsos. E, nos próximos 30 dias, pratique a obediência apostólica imediata, respondendo prontamente às inspirações do Espírito, seja em atos de caridade, perdão, oração ou serviço ao próximo. Padre Paulo Ricardo nos oferece uma oração de compromisso que pode ser usada diariamente para fortalecer essa prática. Espírito Santo, eu me comprometo a cultivar uma amizade verdadeira contigo. Ajuda-me a ser fiel a estas práticas apostólicas. Transforma-me de alguém distante em amigo íntimo. Que minha vida seja um reflexo da Tua presença e que eu possa servir a Deus e ao próximo com amor e fidelidade. Amém? Essa oração é um lembrete constante de nossa intenção de viver em comunhão profunda com o Espírito Santo. Além disso, ele nos lembra que o compromisso com a amizade divina não é estático, mas dinâmico. Cada dia apresenta novas oportunidades para ouvir, discernir e obedecer. Cada desafio ou dificuldade é uma chance de fortalecer a sensibilidade espiritual e de demonstrar confiança na orientação do Espírito. Padre Paulo Ricardo enfatiza que essa prática transforma não apenas a vida interior, mas também nossos relacionamentos, atitudes e a maneira como interagimos com o mundo. O Padre também nos encoraja a partilhar essa experiência com outros fiéis. Contar como o Espírito Santo tem guiado sua vida, compartilhar insights e testemunhos, fortalece a comunidade e inspira outros a aprofundarem sua própria amizade com Deus. Essa troca de experiências espirituais cria uma rede de apoio, crescimento e santificação coletiva. Por fim, Padre Paulo Ricardo reforça a promessa de Jesus, que deve guiar nosso compromisso. Rios de água viva correrão do seu interior. Cada ação obediente, cada momento de oração e cada instante de silêncio é como uma fonte que flui, trazendo vida, paz e renovação. Ao seguir essas práticas, nos tornamos amigos íntimos do Espírito Santo, permitindo que Ele nos transforme, nos guie e nos faça instrumentos de amor e misericórdia no mundo. O chamado é claro, não adie. Comece hoje mesmo a cultivar essa amizade que pode revolucionar sua vida espiritual e sua experiência de fé. Chegamos ao momento de concluir e integrar todos os ensinamentos de Padre Paulo Ricardo, refletindo sobre como a amizade com o Espírito Santo pode transformar profundamente nossa vida quando aplicamos consistentemente a rendição matinal, o silêncio contemplativo e a obediência imediata. Começamos a perceber uma mudança real em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Cada dia se torna uma oportunidade para vivenciar a presença de Deus de forma concreta, prática e transformadora. Padre Paulo Ricardo lembra que essa amizade não é um privilégio reservado a poucos, mas um convite aberto a todos os fiéis que desejam crescer na fé e no amor. A prática diária dessas 3 virtudes cria um ciclo virtuoso. Entregamos nosso dia ao Espírito, escutamos sua voz e obedecemos prontamente, permitindo que Ele guie nossas ações e decisões. Essa rotina fortalece nossa sensibilidade espiritual, aumenta a capacidade de discernimento e nos torna mais atentos às necessidades do próximo. Ao longo dessa jornada, percebemos frutos visíveis e concretos, paz interior mesmo diante de desafios, alegria constante,
paciência em momentos de dificuldade, amor e compaixão em nossos relacionamentos, o Espírito Santo transforma nosso coração e nos faz instrumentos de amor, capazes de levar luz, consolo e orientação aos que nos cercam. Padre Paulo Ricardo reforça que a prática constante da amizade com o Espírito Santo não apenas muda nossa vida interior, mas impacta positivamente a comunidade e o mundo ao nosso redor. Ele também destaca a importância de testemunhar essa experiência, compartilhar com outros fiéis como o Espírito atua em nossa vida, fortalece a fé coletiva e inspira aqueles que ainda não desenvolveram essa intimidade. Cada relato, cada exemplo de transformação é uma oportunidade de propagar a presença de Deus e motivar a prática do Evangelho na vida cotidiana. Por fim, Padre Paulo Ricardo nos convida a manter vivo o compromisso diário com o Espírito Santo, lembrando das palavras de Jesus: rios de água viva correrão do seu interior. Esta promessa é para todos nós hoje. Cada momento de entrega, cada instante de silêncio e cada ação obediente é como um rio que flui, renovando nosso coração, fortalecendo nossa fé e permitindo que a presença divina se manifeste plenamente. Que a paz do Espírito Santo, através do compromisso com essa amizade, esteja sempre conosco, guiando nossos passos, iluminando nossas decisões e transformando nossas vidas em reflexos vivos do amor de Deus.